Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, na verdade já é boa tarde, 13 de julho de 2019, quero mandar um alô para o nosso amigo Alexandre Reis, né, tem um canal maravilhoso aí, o pessoal dá uma procuradinha, vocês encontram aí gente finíssima, de vez em quando eu posto vídeo na comunidade dele. Mandar também um alô para o Mauro Fagundes, um abraço meu amigo, somos Fagundes, hein? Se inscreve, comenta, compartilha aí, gente, daquela força marota, e vamos falar dos planos petistas para dominar o Brasil, que foram por água abaixo. Vocês acreditam que eles quiseram cooptar aí o exército? Pois é, conseguiram aí algumas alas, né? Aparelhar alguns poderes, mas o exército não deu certo. Vamos ver isso aqui? Se inscreve, comenta, compartilha, dá um like maroto aí, não se esquece. General revela a tentativa do PT de cooptar as Forças Armadas para o seu projeto de poder. Vamos lá. Desde o início do primeiro governo do PT, as pessoas minimamente informadas já sabiam que a lua de mel com o Brasil acabaria junto com o dinheiro que sustentava as tais tenebrosas transações. A que se referia a Chico Buarque, em outros tempos, ainda não tão ruins como os que estamos querendo ver passar para a história. O plano de tomada do poder incluía, além da conquista do executivo por um líder populista, a compra do legislativo, o aparelhamento da Suprema Corte e a cooptação das FFAs, que no caso são Forças Armadas, né? São as siglas para Forças Armadas. Publicação, aqui a gente pôs esse negócio chato, aqui achei, vamos lá. Bom, o legislativo foi fácil, bastou chegar ao seu preço, utilizando o mensalão, o petrolão e a corrupção. O STF era só uma questão de tempo. Já para as Forças Armadas, na cabeça insana de quem julga os outros por si próprio, seria suficiente oferecer-lhes migalhas salariais e equipamentos mais modernos. A Marinha já tinha o projeto do submarino nuclear, pré-sub, e a Força Aérea as dos caças FX. Bastava, portanto, incrementá-los, acenando com um pouco mais de recursos e o encurtamento dos prazos. Ao Exército, maior e mais diversificado, que só tinha o recipiente de recipiente projeto de um novo blindado. Foi dada a liberdade para criar e desenvolver os projetos necessários para a efetivação da sua operacionalidade. Tudo funcionou relativamente bem enquanto durou o pouco mais de dinheiro. Quando este acabou, restaram os projetos e quase nada além do que já existia. O PT, na realidade, nunca teve a intenção de cumprir o que prometia, mas acreditava que poderia iludir marinheiros, soldados e aviadores de forma a cooptá-los para apoiar o seu maligno projeto bolivariano de poder. Esqueceram-se de que conviver com governos eleitos dentro da ordem constitucional não significa concordar ou mesmo aliar-se a eles ou a seus planos. Deram com os burros na água. Basta ler o relatório de teses do PT de 2015, que apresenta como fator de fracasso o fato de não terem conseguido subornar os militares para o seu projeto de poder. E aí encerra aqui a matéria. Vocês veem, né, a gente... É porque na época as coisas vão acontecendo e a gente não presta atenção. Mas hoje, né, fazendo uma parada assim e reentrando... Não é o programa do vídeo show, mas você entrando no túnel do tempo, a gente consegue enxergar o que estava tão à vista que ninguém percebia. E basta olharmos hoje para o nosso STF, basta olharmos hoje para o nosso Congresso e basta olharmos para o Executivo há tempos atrás. Então, o primeiro ponto era o quê? Era ocupar o Executivo. O Executivo, no caso aí é o presidente, é o Planalto, os ministros que estão ali então fazem parte do Executivo, é o chefe de Estado, né? Hoje é o Bolsonaro. Então, eles precisavam primeiro chegar lá em cima. E aí entrou o barbudo, Lulinha, né? Depois de Lula lá em cima, depois do Lula estando lá em cima, como cabeça, né, do chefe do executivo, aí começaram as negociações para vir às bases. Aonde são as bases? O Congresso,
que é no caso o Legislativo, né? E o Congresso, deputados e câmaras. E aí você tem os aliados, que já faziam parte, né? Você já tinha na época os partidos que se apoiavam no PT, né? E o PT também elegeu diversos senadores, diversos políticos, e aí eles eram o presidente lá em cima dando a ordem, e os asseclas embaixo, no Legislativo, minando. E aí veio o Petrolão, o Mensalão, o negócio da operação, os Zelotes, o negócio dos Correios enfim, né, as inúmeras compras de obras milionárias que nunca saíam do papel, mas o dinheiro ia. E aí foram corrompendo o que já era praticamente corrupto, né? Porque a gente nunca teve um legislativo honesto. Sempre corrupto desde que, né, infelizmente, desde 1988 para cá, a corrupção ela tomou conta de um jeito que não tem... Eu até falo para vocês, dá uma olhada no que o Brasil conquistou durante o período militar e dá uma olhada no que o Brasil conquistou no período presidencial, que é de 1988 a 2018. Dá uma observada. E aí você vai ver, né, que o Brasil cresceu mais no período militar, era mais estável no período militar, teve melhores obras, melhores projetos para o país, melhor educação, melhor saúde, melhor emprego naquela época. Pra vocês terem uma ideia, naquele tempo, as pessoas faziam... As empresas é que brigavam para contratar. Hoje não. Hoje as pessoas brigam para ser contratadas. Olha a diferença. Então, né? E aí, vejam só. Eles conseguiram ocupar o executivo, minaram o legislativo, começaram a comprar deputados, senadores, envolveram na corrupção, beleza. 2 pontos alcançados. Faltava o quê? Faltava 2 pontos ainda. Faltava o STF, faltava as Forças Armadas. E aí, entra o STF. Aos pouquinhos eles foram colocando, nós temos 8 ministros lá dentro que foram colocados pela esquerda, né? Pelo petismo, pelo PT. Então eles foram devagarinho, coloca um, coloca outro, coloca um, colocaram até o próprio advogado, que hoje é presidente do STF, o próprio Dias Toffoli. Então veja só como eles foram devagarinho. Aí faltava a última, vamos dizer assim, a última peça do quebra-cabeça, para eles terem o poder de literalmente fazer o que o Maduro fez em Cuba, ou na Venezuela, tomar o poder, que era as Forças Armadas. Então eles iam ter o executivo com o próprio Lula, eles iam ter o legislativo com os deputados e senadores corrompidos, eles iam ter o STF, né, com ministros para validar o que eles quisessem, e eles iam ter o exército para enfrentar uma guerra, caso necessária, a favor deles. Então veja só, o executivo, legislativo, Forças Armadas e o STF, que é o judiciário. Tudo nas mãos deles. Então, o único problema é que as Forças Armadas não se dobraram. E foi aí aonde, porque as Forças Armadas era, vamos dizer assim, o ponto-chave deles. Por que o ponto-chave? Porque o executivo não ia sair às ruas caso houvesse uma mobilização popular. O executivo, o judiciário, nem o STF também não iam sair, o judiciário e o Congresso, né, o legislativo, não iam sair às ruas também para comprar uma briga. Eles pensaram o seguinte: qual foi a derrota em 64? Quem conhece a história sabe muito bem que o que impediu, né, o avanço naquela época foi justamente o exército. Você vê, o presidente da época era o... Caramba! Era o João Goulart, meu Deus, eu não estou lembrado agora o nome dele. Me fugiu o nome do presidente, ó. Caramba, tava com o nome dele agora na ponta da língua. Enfim, ele tava lá... Ele era o presidente da República, né? Com laços comunistas. O meio comunista querendo tomar conta do Brasil, invadir o Brasil. Então,
nós tínhamos naquela época, né, o Lamarca, nós tínhamos naquela época o Carlos Marighella, que liderou alguns desses grupos comunistas, e nós tínhamos dentro do próprio Congresso, o quê? Uma parte deles, né, que apoiavam, que tinham ideais comunistas, nós tínhamos outros que não. Mas aí o que aconteceu? Entra o exército nessa briga, né? Nós temos de um lado um exército que sai, eu não lembro de onde foi, meu Deus, que ele se dirigiu a caminho do Rio de Janeiro, parece. Bom, resumindo, o presidente tem um general a favor dele, nós temos um general contra. Um general que defende o presidente, naquela época tinha um general que, não sei se foi em Minas Gerais, o exército de Minas Gerais, saiu de Minas Gerais, né? E aí eles foram para Brasília, acho que era para tomar conta, para invadir lá e, né? Enfim. E o que acontece? O presidente pega o exército que está ainda do lado dele e manda para encontrar com esse outro exército no meio do caminho, né? Só que aí qual foi o resultado disso? Os dois exércitos se encontraram, mas nesse encontro o exército que foi a mão do presidente resolveu se juntar com outro exército. Ambos eram do Brasil, mas estavam divididos. E aí se tornaram um e ambos desceram juntos, né? Para poderem, como é que se diz? Para poderem combater, retirar do cargo, né, o presidente na época. O nome do cara não me lembro agora, meu Deus do céu. E aí, bom, resultado. O exército mudou de lado. O que estava dividido se uniu, mas se uniu a favor do Brasil contra o comunismo. A favor do chamado golpe. Eles falam que é golpe, né? Mas tudo bem. E aí desce o exército. Bom, o presidente perdeu o que ele tinha ali, a chave que ele tinha, que era o exército. Então o PT, ele pensou o seguinte: poxa, foi isso daí que fez com que a galera naquele tempo perdesse. Então vamos trazer o exército para o nosso lado antes de comprarmos essa briga, para não fazermos para não darmos com os burros na água, como aconteceu em 64. Que o exército em parte apoiou, em parte não apoiou, e depois todo mundo desapoiou. E aí foi o que o PT fez. Preparou os três poderes e aí vamos para as Forças Armadas. Mas aí, gente, as Forças Armadas não se renderam ao plano governista. Não se deixou levar por dinheiro, por propina, né? Veja a diferença. Os nossos generais, os nossos soldados não se venderam como se venderam ministros, como se venderam deputados e senadores. Não, eles não se venderam. É tanto que quando chega no impeachment de Dilma, eu acho que foi o Vilas Boas, não sei se foi o Vilas Boas ou se foi o Heleno, não estou lembrado, mas Dilma Rousseff chama um deles e fala: ó, vamos acionar aqui o artigo 142. O general diz: não, nós não vamos. Por que nós não vamos? Porque o Brasil vivia numa época de... Gente, se eles assumem... Veja só, se o exército brasileiro tivesse gana de poder, eles tomavam o poder ali, com o aval de Dilma Rousseff. Você vê que engraçado, eles criticam o golpe, que eles chamam de golpe, vamos falar golpe, que é para, né, eles entenderem melhor. Criticam o golpe de 64, mas em 2016 eles queriam dar esse golpe. Olha só que interessante. Criticam a ocupação militar no governo, mas em 2016 eles pedem para o governo assumir. Ou para os militares assumirem. O que acontece? Os militares dizem: não, peraí. Veja como os militares respeitaram a democracia brasileira, diferente deles, petistas. Então o general disse: não, o processo de impeachment é democrático, faz parte do rito. O povo já decidiu, então deixa aí. Não, peraí. Deixa aí. Foi o que o exército fez. Não se meteu nessa roubada, não entrou nessa. Porque aí sim seria de fato um golpe. Aí sim seria um golpe. Mesmo a presidente naquela época pedindo, seria um golpe. Porque ela estava a ponto de ser empichada, não tinha mais jeito, não tinha mais recursos, não tinha para onde ela correr. O único jeito do PT manter o poder nas mãos seria o apoio do exército. O que eles pensavam? A gente pede para o exército entrar, o exército entra, mas a gente continua na cabeça ainda. Resultado, o exército não aceitou, não entrou. O exército tanto podia entrar
e manter, né, o estilo petista ainda, como poderia tomar o poder e acabou. Mas nem uma coisa nem outra. O PT ficou a ver navios. Então, por isso que o PT tem na sua cartilha como como fundamento de derrota a não cooptação do exército. Porque o exército é quem garantiria, né, o poder caso eles tomassem. O STF, cada um serviria para uma coisa. O STF serviria para julgar as causas a favor do presidente. Né? O legislativo criariam as leis e as brechas necessárias para o golpe. Olha só como tudo se encaixa. O presidente, que seria um petista, mais provavelmente Lula, sancionaria essas leis e perpetuaria-se no poder. Caso o Brasil entrasse num conflito civil, entrasse o exército para defender, as forças armadas para defender e colocar ordem no país e escravizar todo mundo, como é feito na Venezuela e em Cuba. Só que o ponto-chave, que era o exército, que era quem poderia encarar frente a frente o povo, disse não. Nós estamos do lado do povo, não do lado dos políticos. E aí, tá aí. Isso explica, gente, por que nós não temos hoje, nos nossos ministros, que são generais, né, uma política do toma lá da cá. Isso explica porque a política de 2019 funciona. Bolsonaro colocou homens honestos, comprometidos com o país, que foram soldados, que foram disciplinados, que aprenderam o valor de ser patriota, né? E acima de tudo, darem a vida pelo seu país. Então são pessoas que não se corromperiam em nome de um governo. Afinal de contas, eles não defendem um governo, eles defendem um país. E aí é onde o nosso Brasil hoje está ganhando. Então vejam só que o PT ele tentou dar o golpe de diversas maneiras. Ele tentou no impeachment, ele tentou coaptar o exército, trazer para o... Não teve nenhum êxito nisso. Ele teve êxito no STF, ele teve êxito na Câmara, ele teve no Executivo, menos no essencial, que era o Exército. Porque se eles tomassem o poder, o que acontece? Vocês viram aí que o Exército esses dias estava meio alerta com algumas ações. E dependendo de como essas ações tivessem terminado, o próprio Exército, quando ele entende que os poderes já não funcionam mais. Quando o Exército entende, e tá na Constituição isso aqui, tá? No artigo 142 está lá. Tanto o presidente pode acionar, quanto o Exército, dependendo da situação, quando há um caos, criado na população e nos poderes, aí o Exército ele tem autonomia para entrar e invocar o artigo estado de... Esqueci o nome que se dá, né? Me fugiu. Estado de... Cacetada, me fugiu. Tô ruim pra essas coisas, mano. Mas enfim, o exército entra, assume, dá um chega pra lá no presidente, assume, né, o país, e aí fecha Congresso, fecha STF, fecha-se tudo, e aí vai se reformular tudo novamente. Por quê? Porque os poderes estavam em conflito. É quando o STF não se entende com o judiciário, quando o judiciário não se entende com o executivo. Então há um caos, há uma desordem. E aí ele não precisa esperar o presidente pedir. Então o que estava acontecendo há dias atrás? Bolsonaro fazia uma coisa, viu o STF, pá. Vem o Congresso e pá. Quer dizer, o presidente está com dificuldade de governar. Estava com dificuldade. Então, caso a coisa tomasse outro rumo, o exército entraria para proteger, né, as garantias constitucionais do nosso país. Chegamos perto disso, mas não precisou. Então, para vocês verem que o exército, ele é cauteloso. E era justamente a arma fundamental petista para dominar o país. Graças a Deus que o nosso exército brasileiro não é igual ao exército de Cuba, não é igual ao exército da Venezuela e outros exércitos por aí que são dominados por viés ideológicos. O nosso exército, ele é guiado pela nossa Constituição. A base principal do exército brasileiro é a defesa da nação e não de um governo.
Ele defende um governo dentro da Constituição, dentro das bases legais, né, que regem a nossa Constituição. Eles não quebram. Já a Venezuela, já a Cuba é o contrário, eles quebram isso daí. Né? Mas enfim, gente, tá aí, Canal Brasil Notícias, traz mais informações até vocês. Um abraço, fiquem com Deus.